Você fechou aquele combo rural e você conseguiu a aprovação daquela proposta, tá? E aí, você tem dois momentos. Ou você aprova uma proposta de combo rural para o imóvel rural, que é uma posse, ou para o imóvel rural que tem posse e domínio. Vocês vão ter caminhos diferentes a seguir no combo rural. Santiago, se eu partir para posse, o que é que muda? O que muda é que você vai poder fazer todos os cadastros, CCIR, ITR, CAR, ADA, mesmo sendo posse, para qualquer tamanho de área, tá? Então essa é uma dúvida que o pessoal tem. Só que você vai dar entrada pelo combo rural, a gente coloca aí a possibilidade de regulação mais rápida que a gente acredita, que é o uso capião extrajudicial, diretamente no cartório de registro de imóveis, né? Na verdade, o uso capião existe ainda o judicial e existe o extrajudicial, né? Alguns anos para cá abriu esse extrajudicial e se tornou muito mais fácil essa regularização. Então, na concepção da GNSS Engenharia, o uso capião é a forma mais rápida para você regularizar o imóvel rural de seu cliente que é posse. Então, por isso que o laudo de uso capião especializado está dentro do combo rural. Se ele é uma posse, pessoal, a gente vai seguir fazendo o georreferenciamento desse imóvel. Santiago, você certifica o imóvel antes da ação de uso capião? Isso é uma polêmica também que muitos profissionais trazem, e tem alguns que certificam antes, mas nós não certificamos antes. Então, nós esperamos o julgamento do processo de uso capião. Por quê, pessoal? Porque pode julgar negativo. Ele pode não registrar a área. E aí você vai ficar com a área certificada e não registrada. E você vai ter um problema para cancelar e tudo mais. Então, a gente prefere você aguardar a criação da matrícula para você certificar. Mas, aqui vocês sabem muito bem que a gente sempre coloca aqui que vocês devem medir o imóvel com alta precisão. Porque esse georreferenciamento, né, que a gente está falando aqui, mesmo sendo de posse, você já segue os padrões do INCRA, porque toda essa medição você pode usar depois para certificar o imóvel. Então, você vai georreferenciar o imóvel e vai construir o laudo de uso capião. Então, quem é que está na comunidade do combo rural aí, tá? Nós temos um módulo lá de uso capião, né? Nós explicamos alguns conceitos e explicamos a montar o laudo de uso capião com todas as informações que o oficial de registro precisa para tomar a sua decisão. Então, o oficial que vai julgar aquele processo ali, né, vai criar aquela matrícula com a maior quantidade de informações possíveis. Então, Santiago, você, quando é uma posse, você faz o georreferenciamento, constrói o laudo de uso capião, não é isso? Mas mesmo ele sendo uma posse, pessoal, ele pode seguir aqui o fluxo do combo rural, né, e fazer CCIR, TR, QNI, CAR, ADA, ele não é impedido de fazer todos esses cadastros, que uma posse e domínio vai fazer também. E aí, quando você certificar, né, você vai fazer um imóvel, digamos aí, que se você fizer todos esses cadastros da posse, quando criar aquela matrícula daquele posseiro que você deu entrada, você vai atualizar todos esses cadastros, né, depois que o registro tiver sido feito, tá? Então, posteriormente, você vai certificar aquele imóvel, né, depois que a ação de uso capião foi positiva, e atualizar todos os cadastros com a própria documentação da área regular. Então, Santiago, e aí, como é que eu identifico que é a área de posse? Se o imóvel rural não tiver matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, ele não tem domínio. Ou então, se ele não tiver uma transcrição, porque antes da matrícula era o livro de transcrição. Se ele não tiver o número lá do livro de transcrição, ele é uma posse. Então, você tem que avaliar isso na documentação. E o próprio proprietário, ele sabe que ele é uma posse, muitas vezes, tá? Se ele não souber, você vai ter que explicar todas essas questões. Então, ação de uso capião é o que a gente sugere aqui no combo rural, que resolve a maioria dos problemas da área de posse e é muito mais rápido. Então, a gente explica isso para nosso cliente, né? Explica todas essas questões que ele vai ter que ser acompanhado de um advogado. Então, você pode ter essa parceria com ele, ou você ter algum parceiro advogado que você já consiga fazer aquele processo todo
você pode ter algum advogado em sua equipe, então você também pode ser o advogado, né? Então, você consegue dar essa assistência na regularização dele.